Fala galera, tudo certinho com vocês? No vídeo de hoje falarei mais sobre um pouco dessa pauta que eu costumo ver no Twitter, recorrente assim, praticamente sem fim, que é muito essa. Eu ainda bato muito nessa tecla, mas penso eu que já talvez esteja chegando ao final nessa questão de bater nessa tecla. Talvez assim, quem mais tem um espírito evoluído possa explicar melhor sobre essas questões, né? É a questão muito sobre desse capitalismo e socialismo sem fim. Por que eu falo muito nesse capitalismo e socialismo sem fim? Porque assim, eu abordo esse tema, eu ainda coloco um pouco sobre os princípios milenares. Por que é importante colocar essa questão também como base e valores? Mesmo que muitos não sigam esse padrão, muitos não sigam esses valores, né? Cara, hoje a gente vê muito, novamente, ligado. O que é o capitalismo? É o progressismo, é o trabalho, é o avanço, é a tecnologia, é... enfim, é a inovação. A gente vê muito o capitalismo nessa questão. E o capitalismo, ele é muito associado a políticas e pautas de direita, candidatos e políticas de direita. Então, assim, praticamente é um atrelado. Se você botar capitalismo, socialismo, comunismo, isso vai estar ligado a partidos de esquerda como partidos de direita. Então, assim, as pautas de partidos de direita são defendidos aí pelo capitalismo e um pouco mais comunismo e socialismo mais voltado para a esquerda. Então, vamos lá. Aonde eu quero chegar nisso aqui? Por que eu digo que isso aqui é sem fim? Seguindo muito assim as bases dos princípios milenários um pouco, né? Pelo que eu pude estudar, muito de acordo com o Antigo Testamento também, a gente vê ali que sim, evoluímos como tribo, Deus distribui lá os seus dons para cada um poder produzir, criar e distribuir, fazer o comércio, enfim, né? Isso está muito ligado sim ao capitalismo, que é você produzir os seus frutos e vender, comercializar, certo? É, Cara, esse assunto aqui eu poderia estender ele de uma forma muito absurda. Até uma questão assim de ideologia de gênero. Talvez não seja interessante eu entrar nesse tema aqui nesse vídeo. Num próximo eu entraria. Mas é muito importante eu explicar isso aqui. Que eu ligando muitos pontos, dá para entender por que tá essa bagunça nesse universo, nesse mundo, nesse Brasil, né? Tá meio bagunçado e principalmente aqui no Brasil. Dá para entender muita coisa. Eu vou chegar lá, talvez eu aborde isso aqui nesse vídeo mais para frente ou não. Então, o que eu quero dizer com isso? Quanto mais o capitalismo avança, realmente a base do capitalismo, ele tem muito essa questão desse progressismo. Por exemplo, mais uma vez eu uso o exemplo do Uber. Cara, o cara que criou essa plataforma, o aplicativo Uber, pô, ele permitiu você utilizar o seu carro, fazer o serviço de um taxista. Então, hoje em dia os taxistas, eles ainda existem, mas existe uma crise. Então, muitos taxistas talvez viraram Uber, entendeu? Então, é aquilo. O capitalismo ele avança, ele é muito ligado à tecnologia, ele vai avançando e, querendo ou não, vai tirando o senso de propósito de muitos empregos, muitas pessoas, entendeu? É uma automatização capitalista que se faz dentro de um mercado que você já não precisa mais de uma operadora de caixa. Então, automaticamente você precisa realocar aquela operadora de caixa ou precisa qualificá-la para novos cargos, novas funções, novos propósitos. Então, e isso é uma coisa que talvez assim, talvez o capitalismo ele peque um pouquinho. Por quê? Porque o capitalismo ele não tem não que eu esteja criticando. Eu sou a favor, a questão do progressismo ele é importante, certo? Não estou abordando pautas de refreamento ou desaceleramento de qualquer coisa, entendeu? Mas é uma questão muito também assim que é bem ambígua e dual.
Isso tem que botar muitas coisas na mesa para poder se avaliar, entendeu? Que é a questão, pô, é a questão de você automatiza um supermercado. Imagina hoje, é possível, tem tecnologia. Se nós automatizássemos todos os supermercados, ó quanta gente vai ficar na rua. Então, assim, imagina um Guanabara extremamente automatizado. Obviamente que, pelo menos aqui no Brasil, a gente ainda não tem uma cultura, uma educação, um todo um, como eu posso dizer, um gerenciamento de processo para que isso ocorra, mas que se amanhã quiser começar a implementar, já é possível, você já vai reduzindo cargos ali, você já vai abrindo mão de pessoas, você já não precisa mais de pessoas. E o capitalismo ele peca um pouco nessa questão que ele vai cortar essa pessoa e essa pessoa vai ter que se virar, essa pessoa vai ter que se qualificar, essa pessoa vai ter que arrumar o emprego do jeito dela. Então, muitas das vezes aí é aí que entra o abraço do Estado. O Estado vai lá e abraça. Aí a pessoa abre mão do capitalismo e vai para o socialismo ou para o comunismo, que é a questão do funcionalismo público. Então, à medida que o capitalismo avança, meio que vai criando-se é, pessoas, pessoas ou mudanças de valores para você aderir ao socialismo ou ao capitalismo, ou a pautas de esquerda, que as pautas de esquerda defendem muito a questão do assistencialismo, do Estado mais inflado, e eu tenho um posicionamento muito forte quanto a isso, que e isso vai ser um futuro inevitável. Isso é óbvio, o Estado vai crescer. A tendência é o Estado crescer mais e mais e mais e mais e mais. Então, hoje, pelo menos no Brasil, na ótica que nós temos, é a esquerda está no poder, com pautas mais voltadas ao assistencialismo. Então, a tendência sim é aumentar impostos, tarifas e o funcionalismo público. A tendência é aumentar. Então, eles vão criar mais cargos públicos, vão encher mais de gente ali no público ali, entendeu? É aquela galera que talvez não foi muito bem aproveitada no regime capitalista, ela vai se abarcar, ela vai buscar assistencialismo. Então, ela vai abraçar muito essas pautas, entendeu? Da esquerda. Então, pelo menos isso é um senso de percepção que eu tenho. Eu posso estar enganado, você pode tirar o seu ponto de vista, a sua conclusão também, entendeu? Então, aí fica muito essa questão. Então, hoje, o cara que for querer ter uma visão um pouco mais estratégica de futuro, pelo menos assim, no meu ponto de vista, ele vai olhar assim, cara, a questão das políticas de esquerda, estadista e assistencialismo tendem a crescer, tendem a aumentar. Então, assim, muitos ainda vão buscar essa questão do concurso público, que é aquilo, cumprir. O funcionalismo público hoje é cumprir tabela, não é ganhar nem perder, é cumprir tabela. Não é igual ao capitalismo, que ou tu ganha ou tu perde. Não tem como cumprir tabela no capitalismo. Tu tem que jogar para ganhar, ou tu joga e perde. Entendeu? É meio que o negócio é mais insano. Agora, no assistencialismo, ele, querendo ou não, ainda existe uma possibilidade de você cumprir a tabela. Você tem aquele grande esforço, consegue ali, passa no concurso público, você vai ter ali teu milho ali, sempre ali. Mas mesmo assim, ainda é muito arriscado, porque você ainda fica na mão de leis de homens. Então, é que uma canetada ali pode simplesmente acabar com a porra toda. Entendeu? Você ainda fica muito vulnerável. Não que no outro lado você não tenha vulnerabilidade. Dos dois lados há muita vulnerabilidade. Vai ter risco assim muito grande dos dois lados. Menos no lado da esquerda, do assistencialismo. O risco de você ser mais vulnerável aqui é um pouco menor, pelo menos no meu ponto de vista. Então, assim, é, já dei a visão, a análise por esse lado, que o Estado tende a crescer muito esse lado do assistencialismo, entendeu? Hoje, para você ser empreendedor,
Tu tem que ser, na minha visão de vista, você tem que ser muito casca grossa, né? Tem que engolir caco de vidro mesmo. Não é para qualquer um. E não dá para empreender hoje de forma amadora. Se tu for até para você começar hoje a empreender, você já tem que começar já com uma bagagem já surreal de absurda. Pelo menos no Brasil. Não eu sou muito cético quanto a isso, que para você empreender hoje no Brasil, você tem que ter pelo menos, assim, no mínimo, uns 5 espíritos evoluídos na tua retaguarda ali, para poder é, adotar estratégias, métodos, técnicas, financiamento, para você errar o menos possível você errar. Porque quem já está lá em cima está correndo riscos, tá errando, tá correndo risco. Imagina para quem tá começando, para quem é de forma amadora. Então, realmente é um pouco mais arriscado. Hoje, assim, eu entro agora um pouco mais nessa questão dos princípios milenares, porque é importante falar sobre isso. Porque, assim, realmente a gente evoluiu muito nessa base de você. Olha só, eu vou gravar isso num próximo vídeo, mas eu vou dar um pouco de uma pincelada sobre aqui. Como a gente evolui, né? Sobre os dons que a gente tem sobre a madeira, sobre o ouro, sobre o ferro, sobre a prata, sobre o aço, enfim. Não vou falar da tabela periódica aqui, mas a gente evoluiu muito em cima disso, em cima dessas questões. Então e chegou em tal ponto que hoje você tem que ser muito fora de série, muito fora da curva para você criar algo muito inovador. Porque hoje já temos tanta. Tudo que você pensar praticamente já tem, entendeu? A não ser que você crie aí um aplicativo a nível de escala global ou regional que você consiga movimentar ou você consiga agregar num universo muito completo, entendeu? Você consiga mexer de uma forma muito em grande escala, certo? É você, por exemplo, é um iFood, por exemplo, pô, revolucionou o mercado de entrega de lanches a nível mundial. Eu não sei se opera em outros países, mas no Brasil opera de forma nacional, assim, quase que em todos os estados, em todos os locais, entendeu? Eu acho que até em algumas comunidades atendem. E mesmo que não atendam em algumas comunidades, as próprias comunidades criaram seu próprio aplicativo ali para resolver os seus problemas ali de entrega. Entende sobre essa questão? É bem puxado mesmo, mas é possível, é possível. Não há limite para ter ideia e criatividade, não há limite. Então, o vídeo de hoje era sobre isso. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal também. Deixe um comentário aí sobre o que você achou. Ele é muito importante para mim, que querendo no seu comentário pode gerar uma nova pauta de vídeo para mim. E é isso aí. Valeu, obrigadão, até o próximo vídeo.